O caso Lucas Terra foi um dos crimes mais bárbaros cometidos nos últimos anos no Brasil. Ocorrido no seio da Igreja Universal, os detalhes do caso ocorrido em 2001 fazem o sangue gelar. Muita gente tentou enterrar essa história, mas nós estamos aqui para relembrá-la. Fala galera, aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. A gente vai contar essa história para vocês aqui, uma história bem pesada, detalhes bem pesados do que aconteceram. Espero que vocês consigam acompanhar mais essa história com a gente aqui. Antes, deixa seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Beleza? É bom que a gente diga também, depois que eu pedir o like, se inscrever e ativar o sininho, que a gente foi procurado, tá? Esse vídeo a gente foi procurado por um movimento chamado Justiça por Lucas Terra. Então nós fizemos uma pesquisa aprofundada para levar até vocês o caso e o que se sabe dele até hoje. A mãe desse moleque, né, que perdeu a vida, do Lucas Terra, lutou muito para levar os acusados a júri, e as audiências devem estar ocorrendo nesse momento, por esses dias aqui, e talvez já tenha um veredito. Nós não sabemos ainda o desfecho, porque no momento da gravação desse vídeo tá para acontecer o júri, mas a ideia aqui é que vocês entendam o caso. Se já rolou o desfecho, deixem aí nos comentários o que aconteceu. É esse papo que eu tenho que dar antes da gente entrar. Edu, por favor, querido, roda a vinheta. Galera, o garoto de 14 anos, Lucas Terra, foi abusado e queimado ainda vivo. Os acusados eram lideranças religiosas da igreja na qual a vítima congregava. Lucas Terra era um garoto de 14 anos. Ele era frequentador assíduo da Igreja Universal do Reino de Deus, localizada no bairro Rio Vermelho, em Salvador, no estado da Bahia. Ele era um garoto muito bom, educado e convicto da sua religião. Ele auxiliava nas atividades cristãs da igreja e frequentava o templo fora dos horários de culto. Ele demonstrava um interesse pelo sacerdócio, por fazer parte da igreja ali como pregador e tal, e ele virou tipo uma espécie de estagiário, tá? De auxiliar dos líderes religiosos que tocavam ali a casa. No começo da noite do dia 21 de março de 2001, o garoto ligou pro pai e avisou que iria dormir na igreja, pois estava ajudando o pastor e terminaria o trabalho, né, que ele estava executando junto com o líder religioso, e iria terminar bem tarde. Foi a última vez em que Carlos Terra, o pai de Lucas, falou com o próprio filho. O corpo do garoto foi encontrado queimado 2 dias depois, dentro de um caixote em um terreno baldio em uma das avenidas da cidade. O crime, rapaziada, abalou demais a cidade. Em poucos dias, o noticiário reservou 80% do tempo para falar sobre esse caso e sobre esse ocorrido. Após as primeiras investigações, a polícia e o Ministério Público acusaram o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e posteriormente mais 2 outros líderes que pertenciam à congregação de serem, né, como autores do crime também. Segundo a peça do Ministério Público, que é a tese de acusação, que foi aceita pela justiça, Lucas já sofria assédio do líder religioso, e no dia do crime o garoto teria visto um ato sexual entre 2 membros importantes da igreja. Ao verem que Lucas tinha presenciado a situação, os acusados resolveram tirar a vida dele, mas antes abusaram de Lucas e depois atearam fogo ao seu corpo. Segundo o laudo pericial, a vítima faleceu em decorrência das queimaduras de forma extremamente dolorosa. Após o início do julgamento, uma série de situações transformaram o caso em uma grande amostra da impunidade e da força que poderosas instituições têm em nosso país. A princípio, pessoal, o pastor, que era ali o imediato do Lucas, ele foi o único acusado pelo crime. Após novas investigações, a justiça acusou outros 2 líderes. As partes recorreram em todas as instâncias possíveis. Julgamentos foram realizados, anulados e prorrogados. Uma baita de uma novela que só o Brasil consegue fazer durante 20 anos. Em um desses recursos, um dos ministros do STF anulou a condenação de 2 dos 3 réus. Em 2023, 22 anos após o crime, ou seja, nesse ano, apenas um dos acusados foi condenado e no momento responde em liberdade, tendo ficado preso por pouquíssimo tempo. Os outros 2 irão a júri popular, ou estão em júri popular, né? Como a gente falou para vocês no começo do vídeo, mas também aguardam julgamento em liberdade. O crime
quase prescreveu para esses outros dois autores, tá? E um movimento grande nasceu para evitar isso e pressionar o Estado para que, faça o seu trabalho, né? O pai de Lucas, José Carlos Terra, faleceu em fevereiro de 2019. Cansado, ele tentou tudo para ver a justiça sendo feita. O genitor liderou manifestações, acionou órgãos internacionais dos direitos humanos, escreveu carta para a ONU. O cara dormia na porta do fórum, tá? Ele não se conformava com o ocorrido de verdade. E dizem que o pai dele faleceu de desgosto mesmo, pessoal. De lutar e não ter visto a justiça acontecer no caso dos caras que tiraram a vida do filho dele. A justiça, galera, determinou o pagamento de uma indenização de 2 milhões de reais à família da vítima. O débito foi quitado pela Igreja Universal do Reino de Deus, né? A instituição foi lá e quitou com seus deveres aí com a justiça. E os pastores acusados continuam membros da igreja. E a instituição soltou uma nota dizendo acreditar na inocência dos dois. A gente vai ler na íntegra para vocês compreenderem a ideia dos caras, tá? A gente tá falando um crime que tá sendo julgado, então a gente tem que dar as duas versões e também a versão da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a instituição de tudo acontecendo. Então vamos lá, a nota da Igreja Universal, abre aspas. A Igreja Universal do Reino de Deus esclarece que está completamente convicta quanto à inocência de Fernando Aparecida da Silva e Joel Miranda, que são pastores da Universal, estando um em Minas Gerais e o outro no Rio de Janeiro. Quem conhece o trabalho da igreja sabe que ela exige de todos os membros de seu corpo eclesiástico um comportamento irretocável para que possam exercer a função missionária a eles confiada como um verdadeiro exemplo de conduta para a comunidade onde atuam, afastando assim qualquer um que tenha um comportamento contrário à fé cristã e do comportamento requerido de bispos e pastores. Contudo, em relação aos dois, ambos com quase 32 anos de ministério, jamais foi encontrado até aqui comportamentos, provas ou indícios que coloquem-os na cena desse crime tão brutal e lamentável. Por isto, a Universal reforça que continua acreditando na justiça brasileira e tem a convicção de que será restabelecida a justa decisão à época da juíza de primeira instância de não levarem a júri popular por absoluta ausência de provas contra os mesmos. Nossas orações pelos familiares da vítima e pelos pastores que, juntamente com seus familiares, têm sido submetidos a uma grave, descabida e injusta pena e uma campanha midiática que já dura há pelo menos 10 anos, os bispos, pastores e milhões de simpatizantes da Universal que estão entre as maiores vítimas de preconceito religioso no Brasil, sentem também essa dor. Fecha aspas. Por fim, colocaremos aqui no final o vídeo da mãe de Lucas Terra falando sobre o júri do filho e o pedido de justiça. A gente optou por não colocar certos nomes no texto, só com a nota ali da Universal, mas em todo caso os nomes e detalhes podem ser conferidos nas abundantes referências publicadas e que nós vamos deixar aqui nos comentários. Inclusive a peça do Ministério Público e o recurso dos réus estão tudo disponível publicamente, tá? Nós também indicamos a vocês o livro escrito pelo pai do Lucas Terra, tá? Não que a gente tirou só as referências do livro, mas a gente fez uma pesquisa bem mais aprofundada. Outra coisa importante é que agora vai passar o vídeo da mãe do Lucas Terra aí falando um pouco sobre a audiência, o júri popular e tal. E aí a gente também não sabe se já ocorreu o júri, se não ocorreu, como que tá as questões aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, achado ele interessante, né, para conhecer a história. A gente veio atualizar aqui para vocês. Um forte abraço a todos, fui, valeu. Posso falar? Pode falar. Oi, gente, estou muito feliz. Eles foram julgados e condenados 21 anos de prisão em regime fechado, os dois. Fernando Aparecido da Silva e João Miranda foram varridos do convívio da sociedade. Eles vão ser presos já foi, graças... Ah, tô nervosa. Não, tá gravando ao vivo, mano. Agradece a todos. Agradeço a todas as pessoas que me seguiram, todas as pessoas que me apoiaram, que compartilharam. Acabou, gente. Nós vencemos. Eles foram julgados e condenados. Muito obrigado por todo mundo que compartilhou, que incansavelmente
me carregaram nos braços. Essa vitória não é só minha, essa vitória é de vocês, é do meu esposo, do Carlos, que não está aqui. Eu tenho certeza que ele está muito feliz, o Lucas, pelo meu Luquinhas também. Gente, olha só, eu fiquei 22 anos esperando e eles foram condenados a 21 anos, Joel Miranda e Fernanda Aparecida da Silva.